é sobre, de fato, reintegrações de posse, despejos que têm acontecido na cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa conversa. Hoje também, deixa eu chamar de novo para quem está nos acompanhando, nós vamos conversar com o Jamil Chad, que é colunista do portal UOL na Europa. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação do Líbano depois dessas explosões e vamos falar também sobre os alertas que a OMS tem feito em relação ao modo como o Brasil tem conduzido o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Tá bom? Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários. Vocês que participam pelas redes, escrevam aqui para a gente. Lafayette Ribeiro, que está sempre aqui com a gente, falou: a Natália Bonavides é um bom exemplo de renovação na política, uma importante presença feminina no Congresso. E eu acrescento ainda, e jovem, né? Isso é muito bacana, é por isso renovação política que você diz, mas é uma mulher jovem, é muito bacana. O Heraldo Luiz Evangelista disse: boa tarde, Natália Bonavides é uma das melhores lideranças da nova esquerda brasileira, parabéns. Gostei demais, tomara que ela volte mais vezes para conversar aqui com a gente. Diego Jesus, também gosto muito da Natália, representa bem a esquerda brasileira. Lilian Vaz falou: amo a Natália. A Edith Magalhães disse: sou de São Paulo, região sul, próximo a Guarapiranga. O Bom para Todos tem uma programação muito boa, com excelentes entrevistados, e deu parabéns para a gente. Obrigada, Edith, muito obrigada mesmo. A Alina Luz, que também está sempre por aqui, falou: São Paulo capital presente, e falou que é o programa preferido dela. Obrigada, Alina. O Marco Fernandes falou: puxa, Thalita, que bela surpresa trazer a Natália Bonavides, que tanto enriquece a pauta da TVT. Que bom que vocês gostaram. Antônio Cajuela está dando boa tarde, de São José do Rio Preto, de São Paulo. E o Wilson Bernardino falou: se o Bom para Todos durasse 24 horas, eu não ia nem dormir só por causa desse programa. Obrigada, Wilson. Vamos lá, vamos para a nossa próxima entrevista. Deixa eu pegar aqui as informações sobre reintegrações e despejos que têm acontecido na capital paulista, em meio à pandemia. A Prefeitura de São Paulo continuou retirando essas famílias das áreas ocupadas. Hoje, a Polícia Militar cumpriu uma reintegração de posse na favela da Rocinha, no Jabaquara. Pelo menos 70 famílias estão desalojadas. Vamos dar uma olhada. Já faz de novo, só vai sair de novo. Deixa ele trabalhar, senhor. Você está trabalhando, trabalho de policial. Um pouquinho mais de distância, para não machucar, tá bom? Eu vou te levar, pô. E durante a pandemia está legalizado fazer remoção? Então, isso daí vem uma determinação para a gente cumprir. A gente está cumprindo a determinação. Tá bom? Subprefeito, pelo amor de Deus, tenha piedade do favelado, a gente precisa de moradia. Olha só, o Ministério Público de São Paulo já chegou a recomendar à Prefeitura que suspendesse as ações de despejos, mesmo com a autorização judicial, agora durante os tempos de pandemia do coronavírus. A Organização das Nações Unidas, a ONU, também chegou a cobrar do governo brasileiro maior efetividade para coibir esse tipo de ação durante o avanço da Covid-19. Agora, no início de agosto, 25 entidades relacionadas ao urbanismo e aos direitos humanos divulgaram uma carta em repúdio às ações de reintegração de posse de imóveis previstas para a Cracolândia, na capital paulista. O prefeito Bruno Covas confirmou que essas ações estão em andamento, mesmo em meio à pandemia, por conta do fluxo de usuários de drogas. Sobre essa situação, a gente conversa agora com conselheiros que atuam nessa região. O Felipe Moreira, que é conselheiro da quadra 36, é integrante do Instituto Polis, e a Ivanete Araújo, que é conselheira das quadras 37 e 38. Felipe, Nete, um prazer receber vocês dois aqui, muito obrigada pela participação, e eu quero já começar com a Nete explicando para a gente essa questão das quadras, né? Porque justamente essas quadras 37 e 38 é para as quais estão previstas essas próximas reintegrações, né, Nete? Isso mesmo, boa tarde, quero agradecer a oportunidade e
para a gente é super importante nós estarmos neste momento fazendo essa divulgação e denúncia contra qualquer tipo de remoção ilegal e contra qualquer tipo de reintegração de posse ou despejo. Essa quadra 37, 38, na verdade, nós já tem alguns anos que nós estamos na luta para evitar qualquer tipo de demolição. E no ano de 2016, mais ou menos, 2017, iniciou de uma forma completamente ilegal, derrubando as casas, derrubando os cortiços, em cima da cabeça do ser humano, em cima da cabeça das famílias, sem nenhuma alternativa, sem nenhuma saída, sem nenhuma possibilidade das pessoas discutirem. Essa política de discutir moradia por pedaço, discutir como, por exemplo, a quadra 37, 38, foi completamente surreal. O nosso conselho ele foi criado praticamente em cima da discussão. Primeiramente, se cria um conselho para depois se criar ou se ter a alternativa de discussão com os conselheiros e todas as famílias do entorno, e principalmente falando da 36 aqui do Felipe, 37, 38. E não foi dessa forma. Primeiro eles derrubaram para depois a gente entender o que estava acontecendo. Então ali está uma discussão de demolição, de remoção, sem nenhuma alternativa. E o que eles oferecem para algumas pessoas, para algumas famílias que não são todas cadastradas, foi tirada dentro do governo, que existe algumas famílias que estão cadastradas e outras famílias que são transitórias. Espera aí, não discutiu com os conselheiros e como é que tirou essa decisão, essa discussão que as famílias da quadra 37, 38 são transitórias? Esse é um outro ponto. A outra questão é remover sem entender ou sem encaminhar a família para uma outra moradia. A proposta do movimento, a proposta do conselho é que essas famílias, ela entrega a chave por uma outra chave, né? Porque corre-se o risco de aumentar o déficit de moradores em situação de rua e na rua, né? E é isso que a gente não pode permitir. Moradia é um direito, está no artigo 5º e 6º da Constituição Federal, que todo cidadão tem direito à moradia. E o que acontece com as famílias, especificamente falando agora da quadra 37, 38? Existe uma proposta imposta, colocada pelo poder público do município, e nós, como conselheiro, apresentamos uma contraproposta, né? Que foi do Fórum do Mundaréu, com várias propostas. Entender as famílias, os moradores, entender quem paga o aluguel, entender quem são os comerciantes, entender as famílias e as pessoas que têm problema com situação de drogas, em situação de rua, e nada disso foi levado em consideração. Essa cartilha ela foi apresentada e não foi nem sequer falado, olha, então vamos sentar e vamos ver o que a gente pode aproveitar dessa proposta. A outra questão que eu quero deixar claro, que a maioria do perímetro da quadra, do metragem, do entorno, é ZEIS 3, construída para construir ou reformar para interesse social. Não tirar as famílias de uma forma aleatória, sem discutir, sem entender para a família o que seria bom para ela, não dessa forma, né? E aí eles querem colocar a carroça diante dos bois, como dizia minha mãe aqui no interior, né? Coloca a carroça diante dos bois. E não pode fazer isso, não tem condições de fazer isso, né? Então, a gente está nessa luta, junto com outros grupos, inclusive nós fizemos um encontro virtual em apoio às famílias da quadra 37, 38, e também o pessoal e as famílias da 36 que vem passando também por dificuldade, e juntos nós somos mais fortes, né? Eu quero encerrar, senão eu falo bastante, tem que dar oportunidade ao meu colega e meu companheiro
de luta e conselheiro, e a gente não vai soltar, ninguém vai soltar a mão de ninguém. É importante que todos saibam disso. O que for bom para as famílias vai ser bom para nós. Se as famílias falar tá ótimo, vai estar ótimo para nós. Se não tiver legal, não vai estar legal para nós, porque nós somos os conselheiros que, abaixo de Deus, defende todas aquelas famílias que estão ali na 37, 31. Ô Felipe, vocês já tiveram essa experiência na quadra 36, né, da qual você é conselheiro. Essa reintegração aconteceu na quadra 36 e vocês pontuam inúmeras críticas ao que foi feito e as medidas de alguma forma para essas famílias, para que essas famílias não se tornassem sem teto, para que elas não ficassem desalojadas, né? Então, assim, eu quero que você pontuasse um pouquinho essas críticas que vocês fazem e o que vocês colocam como possibilidade nesse momento. Certo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também poder conversar com a NET. A gente já tem várias conversas aí nos nossos grupos e articulações, e agora conversar aqui também com vocês. A NET já passou todo o panorama, né? Eu vou só dar uma pontuadinha em algumas coisas para complementar e especificar um pouco mais na relação da quadra 36, né? E da qual eu sou conselheiro. A primeira coisa que é muito importante de dizer e reforçar o que a NET já disse é que a moradia é um direito segundo a nossa Constituição. E que hoje, no Brasil, a gente tem um déficit habitacional de pelo menos 7 milhões de moradias. Esse número a gente sabe que é subdimensionado, mas que é um número que a gente consegue mais ou menos usar para ter uma referência, né? E que, no momento da pandemia em que nós estamos vivendo, o que a gente identificou, né, o que o Observatório de Remoções já identificou, é que o número de remoções duplicou entre o período de abril e junho, uma coisa assim, do que do começo do ano para cá. Então, a gente está percebendo que o próprio Estado está sendo um motor também de ampliação do déficit habitacional. E o Estado, ele desconhece a realidade das famílias brasileiras. Isso a gente consegue perceber muito bem olhando os casos das quadras 36, 37 e 38, em que o próprio Estado demarcou, a partir da sua lei do plano diretor, uma lei construída participativamente, como uma área de zona especial de interesse social, uma ZEIS, uma área em que a prioridade é a construção ou manutenção de moradias, cuja qualquer intervenção que for acontecer ali precisa passar por um debate público através dos conselhos gestores, que têm que ser formados antes de qualquer ação acontecer. E no caso das quadras 36, 37 e 38, como a NET já falou, isso foi um processo muito atropelado. Ainda mais atropelado no caso da quadra 36, em que o conselho foi informado antes, em que as remoções aconteceram antes do conselho sequer tomar posse. As famílias saíram antes do conselho tomar posse, antes de decidir o que queria acontecer com elas. E qual foi a proposta da prefeitura colocada para essas famílias? Auxílio moradia de R$ 400, até que uma alternativa definitiva fosse colocada, que no caso foi a carta de crédito de R$ 150 mil, e que não contemplava todas as famílias que estavam ali, não contemplava os comerciantes e não comportava o tecido social que existia ali. Por exemplo, na quadra 36, nós tínhamos museus feitos pela própria população, eram vários museus que se perderam, essa história se perdeu, essa memória se perdeu. E o que aconteceu com essas famílias que receberam R$ 400? Elas não conseguiram ficar na região central, tiveram que ir para outros lugares, algumas inclusive para novas ocupações, outras para favelas, outras para casa de parentes. E o pior, num determinado momento, no começo desse ano, a prefeitura cortou o auxílio moradia durante alguns meses. Essas pessoas foram novamente despejadas porque não tinham condições de pagar o aluguel. E aí o que aconteceu? Isso só foi retomado, o pagamento só foi retomado porque os conselheiros, as famílias, a sociedade civil, junto ao Ministério Público, passaram a pressionar o Estado. Isso nos mostra que, muito provavelmente, no caso da quadra 37 e 38, essas mais de 400 famílias que hoje moram ali, muitas delas não receberão o auxílio moradia, e as que receberão, talvez possa acontecer a mesma coisa que aconteceu na quadra 36, ficar sem o pagamento do auxílio. E se o auxílio moradia já era insuficiente para conseguir um aluguel
em condições normais, digamos assim, no momento da pandemia, em que há também uma crise econômica vinculada a ela, essas famílias têm ainda menos renda para conseguir um aluguel. E é bom lembrar que muitas vezes, quando a gente vai conseguir um aluguel, a gente precisa depositar 3 meses em adiantado. A maior parte dessas pessoas desempregadas ou fazendo bicos com redução drástica de renda, a situação dessas famílias é muito, muito grave. E aí, eu acho que é importante também... Te agradeço demais. Complementa. Por favor, Felipe, deu uma travada aqui no áudio. Pode complementar. Desculpa. Eu acho que é importante falar também que mesmo as famílias que conseguiram ser atendidas por meio da carta de crédito, muitas delas conseguiram imóveis muito pequenos que são incompatíveis com o tamanho da sua família, o que continua deixando elas em situação de inadequação e de déficit habitacional. E com o agravante de que, uma vez que essas famílias foram atendidas pelo Estado, elas nunca mais poderão voltar a ser. Então, elas estão em situação de déficit, com uma dívida com o Estado, e que para o Estado está como resolvido, e ela nunca mais vai poder ser atendida pelo Estado. Então, é muito importante que o Estado passe a reconhecer, de fato, como vivem as famílias no Brasil e pense políticas públicas a partir da realidade dessas famílias. O que o Fórum Aberto Mundaréu da Luz fez, através do projeto Campos Elíseos Vivo, junto com os conselheiros, com a população, com os comerciantes, foi apontar alternativas a partir de uma série de instrumentos que já estão nas nossas leis, a partir dos edifícios e terrenos vazios que tem no entorno ali das quadras 36, 37 e 38, e produzir, né, a possibilidade de construir mais de 2.000 moradias sem ter que remover as famílias e promover o chave a chave, que foi o que a Nath falou, né, que a Nath falou. Então, acho que é isso que eu gostaria de falar, e também só reforçar a fala da Natália Bonavides, né, de que o Polis está também articulado à rede de despejo zero, em que essa situação ela não é exclusiva aqui de São Paulo, tem uma série de outros despejos acontecendo no Brasil, e é importante a gente pensar alternativas adequadas para todas essas situações, porque são violações de direitos que estão acontecendo e a gente tem que se opor a isso, porque existem instrumentos para a gente não precisar recorrer a essas violações. Obrigado.